Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com uma visita ilustre, né? Uma pessoa que eu gosto muito de estar próximo, que muito me motiva, me incentiva bastante, né? Nessa nossa jornada aí da construção desse nosso legado, né? Então, assim, hoje vamos fazer um bate-papo super gostoso aqui com a Gleiciane, né? A nossa companheira aqui dessa jornada. E assim, a gente está gravando tanto no áudio aqui, também está gravando num vídeo aqui que eventualmente a gente vai colocar. E quem puder ver, vai ver que estamos combinando com as cores e elas de cor, né? Lilás, né? Que é de roxo, lilás, lavanda, né? Lavanda. Me convenceram que isso aqui é a cor de lavanda, né? Eu antigamente falaria que isso aqui é lilás, né? Mas enfim, ela tá linda aqui, botou uma blusa, um esmalte também combinando. Que bom, Gleice. Obrigado por ter vindo aqui com a gente, fazer esse bate-papo conosco aqui. Tá? Eu que agradeço o convite, né? Senti muito feliz em poder compartilhar, né, com você. E a gente fica super à vontade, tá? Você estamos aqui, eu estou me sentindo à vontade até agora. Você e os nossos ouvintes aí, né? Porque a ideia também é essa, né? Esse bate-papo, né, Gleice? Igual a gente estava conversando agorinha, que é assim que a gente tem construído esse nosso legado, né? Tomando as decisões conforme as coisas vão acontecendo. Então, a gente tem um roteiro básico, igual a gente estava conversando, mas a gente vai navegar sempre em cima da nossa história, para onde que a gente vai, como é que a gente vem construindo e permeando essa cultura da nossa empresa para todos aí. Então, obrigado por aceitar esse desafio. Tá? Eu que agradeço mais uma vez. Mas que bom, Gleice. Aproveita e se apresenta um pouquinho para o pessoal aí, fala um pouquinho de você para a gente. A Gleiciane, falar de Gleiciane e não falar de família, né, não tem como. Então, meus pais, né, deixam, né, eles ainda estão vivos, graças a Deus, muitos ensinamentos. Meu pai vem de uma família de 6 irmãos, ele é o mais velho e desde cedo ele teve que ser muito ousado e corajoso para conseguir apoiar a mãe, né, na educação desses irmãos. E ele sempre teve esse propósito, sabe? Querer ver todo mundo bem, né? Os filhos, os sobrinhos e os irmãos, né? Sempre foi de apoiar muito todos. A minha mãe... Vocês têm alguma descendência, assim? Aqui no Espírito Santo a gente tem muito italiano, né? Muita coisa, né? Portuguesa. Portuguesa, né? A minha mãe, muito guerreira, né? Mulher de fé, sempre esteve ali, né? Falam que atrás de um homem, né? Um homem bem-sucedido tem uma mulher. E minha mãe foi essa mulher, né? Que cuidou dos filhos para o meu pai poder trabalhar e desbravar aí. E meu pai tem uma história muito interessante, né? Ele já trabalhou no grupo. Seu pai? Eu não sabia disso. Que legal, que bacana. Ele trabalhou no grupo, foi numa empresa de informática, Start. Né? O grupo na época tinha essa sociedade com a Aviação Planeta, com a Dadalto, né? O Décio esteve aqui contando um pouquinho dessa história. A gente vai publicar daqui uns dias. Isso. Né? Mas aí, na sequência, porque não foi publicado ainda, vai ser publicado essa semana do Décio. Aí ele vai estar contando um pouquinho da história da Start aí. Isso, meu pai entrou como digitador e chegou até o cargo de gestão também, foi supervisor né? Dessa área de TI, ajudou a implantar o sistema da Águia Branca Cargas e depois ele acabou indo empreender. Né? Ele sempre teve esse sonho de empreender, abriu uma empresa de manutenção e venda de computadores, né? Isso fala dessa história dele, sabe? Desses visionários e bravador, né? Isso foi em 86. Eu tinha 4 anos nessa época. E aí ele passou no concurso público na Petrobras e foi assim, ligaram para ele num dia, no outro dia ele teve que estar lá, né? Desse dia, ou seja, São Mateus. Foi São Mateus, né? E foi aí quando começou, né, essa admiração, essa inspiração por toda essa trajetória do meu pai, né? Na verdade já vinha e foi só se consolidando. E aí ele entrou como digitador, imagina, ele já tinha chegado no cargo de gestão, empresário, né? E voltou ao cargo de digitador. Ele voltou para digitador? Voltou para digitador, né? Pensando nessa visão de futuro. E aí quando nós chegamos lá em São Mateus, eu tinha 5 anos na época. Mas você é nascida aqui em Vitória? Nasci em Vitória, nasci em Vitória. Quando chegamos em São Mateus... foi tudo muito difícil, né? Porque longe de família, minha mãe estava grávida do meu terceiro irmão, né? E meu pai, a remuneração dele despencou, né? Naquela época. Tá. Ele já estava aqui no outro padrão e deu um passo atrás. Exatamente, mas eram coisas assim, Marcelo, né? Que graças a Deus a gente nunca passou fome,
Mas coisas que na minha infância, aquilo não marcou tanto, mas para os meus pais marcaram, né? Do café da manhã, a única coisa que tinha era bolinho de chuva e comia ovo todo dia no almoço e no jantar, né? E aí eu lembro uma coisa que me marcou muito, um amigo do meu pai guardava o carro dele na nossa garagem. A gente morava em frente ao Casa Grande, ali no centro mesmo de São Mateus. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu tô com vontade de comer um pão. Aí ele olhou assim, com o olho bem lacrimejante, sabe? Eu não tenho dinheiro para comprar um pão para você. Aí o amigo dele falou assim, Euclides, você não tem dinheiro para comprar um pão para sua filha? Ele, eu não tenho dinheiro para comprar um pão para minha filha. Então, assim, isso mostra essa história de muita persistência, sabe? Ele sabia que se ele voltasse e continuasse no negócio, ele ia deslanchar nessa questão financeira, mas ele estava olhando o futuro, né? Então, ele tinha essa visão. E os amigos falavam, Euclides, tenha paciência, que aqui é plano de carreira, você vai chegar lá. E foi a decisão mais assertiva que ele fez na vida, né? Ele realmente teve uma carreira, assim, brilhante dentro da Petrobras, 27 anos, né? 27 anos. 27 anos. Aposentou, né, em 2014. E, assim, eu falo que tem muito do meu pai em mim, né? Tem muito, assim, dessa história de empreender, de desbravador, ser ousado, corajoso, persistente e a resiliência, né? Nossa, tá aí uma mulher que pelo menos sabe as qualidades todas para listar aí, ó. Cair, levantar, né, sacudir a poeira e bola pra cima. Por isso que eu falo para você que essa questão de cargo, eu acho que nunca teve um impacto, sabe, na minha vida. A questão é o propósito, né? Você tem que trabalhar com aquele propósito. Meu pai me ensinou e me ensina muito isso, né? Então, por isso que eu falei, começar a falar de Gleice sem falar de família não tem como. E esse papo, assim, né, só adiantando um pouquinho, a Gleice é a nossa gestora de RH, né? Então é uma pessoa que é uma grande parceira, assim, também uma influência muito importante dentro da organização, porque nos auxilia muito, né, Gleice, com as políticas, né, de uma forma geral, a forma da gente organizar, né, os nossos pensamentos, como é que a gente vai contratar, como é que a gente vai motivar, como é que a gente vai reter, como é que a gente vai desenvolver o time, né? Hoje a gente está mais de 2.000 pessoas aí conosco aí e tem, assim, sido uma parceira, assim, muito importante nessa construção toda. Então é um aprendizado a todos aí, né? Eu fico lisonjeada, né, por ter voltado. É a minha segunda fase no grupo. Então, temporada 2. Temporada 2, isso aí. O pessoal fala que é a velha nova. Entrei, né, aqui na Curumá para montar o RH, né, implantar o RH. E não tinha nessa política de RH. E eu lembro, assim, que a minha experiência, eu tinha uma experiência, né, generalista da área, tinha me formado uns 2 anos. E aí eu vim com o desafio, porque sempre brilhou meu olho, né? Desafio, eu sempre gostei. É o seu Euclides aí, né? É o seu Euclides. Mas vamos voltar lá, nós estamos pulando aqui para frente já. Vamos voltar lá no seu Euclides lá, né? Então, aí meu pai, ele sempre foi muito incentivador, né, dessa parte educacional. Esse lado empreendedor dele nunca largou, então ele trabalhava na Petrobras, mas a minha mãe tinha uma fábrica de salgados, né? E foi aí que a gente começou esse trabalho em família. Então, dessa fábrica de salgado, começou dentro de casa, pizza, salgadinho, ele vendia na Petrobras também, né? Vendia para o público lá das redondezas. E ele abriu um restaurante no Clube dos Petroleiros, que era a associação, né, dos petroleiros. E, enfim, ele abriu esse restaurante, depois pegou o quiosque perto da piscina, então ele trabalhava na Petrobras, a minha mãe dava toda essa assistência lá para os funcionários, e a gente também, né? Então, assim, sábado, domingo eu sempre estava lá trabalhando, chegava da escola, tinha que ajudar no restaurante ou na produção, né, das pizzas, enfim. E eu adorava quando o saladeiro faltava, né? O saladeiro faltava e me realizava, porque eu montava toda a salada do buffet. Eu montava toda a salada do buffet e assim, né, minha mãe falava, nossa, você assim, utiliza pouca panela, não faz aquele mundaréu de sujeira, e aquilo ali sempre foi um estímulo. Então, ele sempre incentivou esse lado, né, gastronômico, mas ao mesmo tempo educacional também, né, tinha que estudar, mas trabalhava pegando responsabilidade desde cedo, né. Ele não queria, Marcelo, que a gente trabalhasse fora, porque ele entendia que o trabalho, o estudo era prioridade, né? Mas no negócio da família, como a gente tinha essa flexibilidade, né, em relação ao apoio, ele sempre gostava.
Aí depois ele começou a vender em supermercado, né? Virou uma marca, vendia congelado no supermercado, eu ia lá fazer... lado empreendedor, né? Eu ia fazer degustação no supermercado, das pizzas, dos salgados, pegava buffet, e aí eu ficava recepcionando, apoiando na cozinha, enfim. Então ele sempre incentivou a gente, né? E mostrou que não era simples as coisas. A gente tinha que realmente persistir e ter esse propósito. Então mesmo estando bem, né, de carreira, ele sempre empreendeu, sempre teve esse lado. Essa paixão, né? Essa paixão por produzir, né? Por servir, né? Exatamente. E assim, vou até adiantar, assim, para quem não conhece, a Gleiciane é uma cozinheira de mão cheia, né? Assim, a nossa chefe aqui, master aqui da empresa, que tem nos apoiado também. De vez em quando a gente precisa de algum apoio e a Gleice nos apoia aqui nessas questões aqui. Prazer servir. Que legal. Muito bacana. E aí eu tenho 3 irmãos, né? Eu sou a do meio, eu tenho um irmão mais velho, um irmão mais novo. Os 2 também, assim, muito admiráveis, né, nessa carreira que eles montaram, a trajetória. O meu irmão é dessa área de embarcação, ele é superintendente, é um menino novo, assim, sabe? Muito orgulho dele. A minha irmã é administradora, também trabalhou na área de TI, seguiu o ramo do papai, né, na área de TI. E hoje ela toma conta de um negócio da família, né, que é um restaurante que nós abrimos em conjunto e ela toca o projeto, ela toca sozinha esse projeto. E aonde que é esse restaurante? É lá em Jardim Camburi. Hoje não é mais um restaurante. Não é aquele, não? Hoje é um buffet infantil, né? Que nós percebemos esse público, né, infantil, ele era um público bem promissor aqui no estado. Foi tudo com a minha maternidade que isso foi despertado. E aí vem mais um pouco essa veia empreendedora, né? E a gente ficou 1 ano, né, com restaurante, com buffet, com restaurante, com buffet, e vimos que o buffet, ele era mais dentro do que a gente queria, né? Tanto em relação financeira, mas em relação de qualidade de vida. E aí seguimos. O restaurante, ele é muito... absorve muito, né, a pessoa, né? Tem que estar ali vivendo aquilo, tem que levantar muito cedo no Ceasa, no supermercado, para comprar as coisas. Saindo tarde, né? Eu falava, quanto o pessoal estava se divertindo, que era feriado, final de semana, a gente estava trabalhando. Então a qualidade de vida, ela fica muito comprometida, né? Com o buffet, a gente consegue ter mais flexibilidade e facilidade para conduzir isso. E aí hoje, a minha irmã segue nesse propósito aí da família. Eu dou apoio só estratégico mesmo, não consigo estar mais lá, né, junto, nesse mão na massa, mas assim, mudança de cardápio, apoio, eu tô sempre junto aí nesse processo. Eu sei que você estudou gastronomia também, né, Gleice? Não você não estudou, não? A gastronomia foi dessa experiência. A gastronomia foi dessa experiência, né, que vem herdada aí da minha avó, mãe da minha mãe, meu pai sempre gostou muito também, e aí veio dessa experiência. Eu sempre fui muito curiosa, né, com gastronomia, então pesquisava, fiz cursos, mas não me formei. Porque eu já tive contato com algumas receitas suas muito funcionais, de coisas muito legais. É um pouco fora do padrão, mas assim, coisas muito legais. E eu crio, né? Eu gosto de criar. Eu invento, vou lá, testo, e aqui pode ter um pouquinho mais, uma pitada, né? E por aí vai. Então, e aonde que entrou o RH na sua vida? O RH entrou na minha vida, né? Quando, na minha adolescência, eu comecei a fazer terapia, né? E aí, terapia por encontro de adolescente mesmo, né? Você sabe que a gente, às vezes, precisa, né? Se conectar com a gente mesmo. E aí, eu lembro que quem não precisa, na época do vestibular, né? Preparação para vestibular, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí, fiz um teste vocacional, não tinha nada de gastronomia, porque meu pai falava bem assim, minha filha, você vai querer seguir essa área? Para você seguir, você vai ter que ir para São Paulo. Na época, não tinha aqui no Espírito Santo, né? Então ficou uma coisa muito distante, sabe? E aí deu medicina, arquitetura ou psicologia. Medicina e arquitetura, 2 áreas bem diferentes, bem né? Diferente. Mostra essa flexibilidade sua, né? Essa adaptabilidade aí. Mas eu gosto das 3 áreas, tá? Eu gosto das 3 áreas. Essa parte de decoração, arquitetura, eu gosto muito. Essa parte de medicina também já brilhou meus olhos. E a psicologia, né? Que é a minha paixão. E aí resolvi ir. Mesmo meu pai falando, né? Meu pai sempre teve uma influência muito grande, dá pra perceber aqui. Ele falou assim, minha filha, para fazer psicologia, você tem que casar com um homem muito rico. Aí eu não casei com um homem muito rico e fiz psicologia. E tô muito feliz com a minha escolha, né? Tô muito feliz. Eu conheci, pessoa fantástica. Antônio, né?
Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci, seu marido. Douglas. Isso, desculpa. Antônio, perdão. Douglas, isso aí. Douglas. Nossa, pessoa muito legal. Douglas é bacana mesmo, um grande parceiro de vida. Uhum. E aí fui pro Rio de Janeiro. Olha só, Marcelo, eu era de São Mateus. Nossa Senhora. Douglas é de Brasília. Uhum. Começamos a namorar. Aonde vocês começaram a namorar? Numas férias que eu vim pra Vitória. Tá. E aí a Aqui gente que vocês se tinha encontraram. família, Tá. amigos comuns, nos encontramos e começamos a namorar à distância. Ele de Brasília e eu em São Mateus. Nossa. Não tinha telefone, enfim, Carta. aquela coisa. Ai, carta. que delícia, Tem um chegava monte de carta. Nossa. Muito legal. Só quem viveu esse tempo de abrir uma carta de amor para ler, Exatamente, nossa, é muito sabe legal. o valor que tem, né? E aí Douglas se mudou para Vitória, mesmo assim a gente ficou distante, se via de 15, 20 dias. E na época do vestibular, só tinha a UFES aqui na época, né? Psicologia. Eu me dediquei muito, assim, sabe? Sempre fui muito dedicada, me dediquei muito. Não consegui passar na UFES. E aí veio a frustração, né? Mas ao mesmo tempo passei lá no Rio. E aí, qual escola? Na UF. UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E aí meu pai falou bem assim, conheço. Minha filha, vai. Vai, você vai morar com os meus tios, eu não conheci os tios do meu pai, você vai morar lá. Nossa. Você vai. E eu fui. E eu fui, não conhecia nada, pegava ônibus, né? Rio de Janeiro, Niterói, São Mateus, era um mundo totalmente diferente. Pode ver aquele mar, aquela ponte, as barcas, aquele movimento ali dos charitas ali, né? Nossa. Mas eu sempre fui muito focada, então eu fui com o propósito de passar na prova de transferência da UFES. Então, 1 ano e meio que eu fiquei lá, eu chegava em casa todos os dias, eu revisava a matéria da faculdade e estudava para a prova de transferência. Conseguiu? Consegui. Nossa, que legal. A prova de transferência tinha 5 vagas, só 3 foram ocupadas, porque tinha uma nota corte. E eu lembro até hoje, meu pai na época veio transferido da Petrobras de São Mateus para Vitória, eles abriram a sede aqui, e a Petrobras era dentro da UFES. Aí eu fui lá levar a notícia para ele, imagina a emoção, né? Assim, aquele orgulho, nossa, minha filha conseguiu, passou na UFES. Nossa. E aí vim, né, voltei pro Espírito Santo. Aí você morou 1 ano e meio no Rio e voltou para cá. 1 ano e meio, voltei para cá, né? E uma família linda aqui, a família do meu pai que eu deixei lá, uns tios também muito sólidos, né? E primos muito bacanas, assim, parceiros. E aí vim para cá e resolvi casar, com 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nossa, que legal. Namorava 6 anos já à distância. Você começou com 14? Comecei com 14. Foi a época que eu trabalhava com meu pai e eu comecei a namorar. E aí meu pai falou, nossa, mas você vai casar, né? Agora que você veio pra cá, você vai casar. Eu falei, não, pai. E você não era nem formada ainda, né? Não era, meu pai teve que assinar pra mim casar. Emancipar. Emancipar pra casar. E eu casei, as colegas da faculdade falavam bem assim, mas Gleice, eu não tô preparada pra ir no seu casamento não, né? Você tá grávida? Eu falei, não tô grávida, não tem nada de gravidez aí nessa história. É amor, a gente sabe que é a sintonia. E casei, né? Então, assim, o meu marido, ele participou da minha trajetória desde o início. Eu fazia estágio, Marcelo, lá em Vila Velha. Na verdade, nas férias eu fazia estágio. Eu vinha pra Vitória e fazia estágio no Detran. Aí meu pai tinha conseguido para mim com um amigo dele e o meu marido tinha conseguido com uma professora dele da faculdade. Aí eu fazia o estágio aqui em 2 clínicas. Quando eu vim, eu fui para essa área do Detran, né? Então eu já comecei a faculdade com estágio, que é muito difícil a pessoa já começar com estágio. E aí eu vinha de Vila Velha, pegava o ônibus, né? E vinha aqui para UFES. A minha irmã, ela trabalhava na Petrobras, ela descia no ponto, ficava me esperando com o meu lanchinho. Porque não dava tempo de almoçar, era muito corrido. Eu acabava meio-dia lá, a aula era 1 hora. Então, assim, eu tive várias pessoas que me apoiaram nesse processo, sabe? Meu irmão, meu pai, meu marido, né? E a UFES é muito louco, né? Você não tem um horário certo. Você tem aula de manhã, você tem aula à noite. Tinha dia que terminava a aula 9 horas da noite. E sempre muito, assim, focada e dedicada, né? Nos estudos. A área da anatomia, neurociência, foi uma área que me despertou muito. Medicina, né? Aquela aptidão da medicina. Eu fui monitora, né? De anatomia, neurociência, adorava fazer aquelas provas com um teste. Fazia assim, né? Era uma campainha que batia, você tinha que pular de uma peça para outra, né? E assim, eu gravava aqueles nomes todos e sabia tudo, assim, era muito legal. Enfim.
E me formei. Quando eu me formei, eu também já me formei com emprego, que era muito raro também acontecer naquela época. Eu fiz estágio no Detran, depois fui para uma empresa de consultoria. E quando eu quando eu me formei, eu já estava contratado numa empresa de ônibus que é até cliente nosso, que é Aviação Serrana, Expresso Santa Paula, né? Eu saía de Jardim Camburi e ia também lá para a Serra Sede fazer o trabalho. Fiquei lá por alguns anos e aí fui contratada aqui para Curumá, né? Mas aí você já era formada? Já era formada. Já com que idade? Eu me formei, né, 5 anos de faculdade, 25 anos. 25 anos, isso aí. Então, aí você entrou aqui, você tinha quantos anos quando você começou aqui, mais ou menos? 26, 27. Isso aí, foram 2 anos depois de eu me formar que eu entrei aqui na... Nossa, Gleice, que legal. Essa história de assim, como é que... Coisas muito importantes que você traz pra gente. Essa questão, assim, de parcerias, né? Você faz seu pai, sua mãe, o apoio da família, né? Das suas irmãs, dos seus irmãos, né? Que te apoiaram até nessa construção de te ajudar com o lanchinho. Muito trabalho, né, Gleice? Muito trabalho. Muita paixão, né? Sim. A gente vê quanta paixão aí você fala, a gente vê seus olhos brilharem aqui. Que gostoso, parabéns. Parabéns, que eu acho assim, esse amor pelo aprender, né? Esse amor pelo desenvolver, né? Eu acho que isso é uma coisa que nos impulsiona. Né? Você até comentou a questão de função de carro, que isso acontece, você contou a história um pouquinho do seu pai aqui. Como é que essa paixão, como é que esse amor ele vem nos traz, né? Essa energia a mais para poder pegar um ônibus de longe, morar na casa de quem não tem intimidade, né? Constrói, claro, grandes amigos lá, depois estuda um tanto a mais para fazer de novo essa prova de transferência, que não é fácil essa prova de transferência, eu conheço essa prova, a provinha danada, né? Mas que legal, Gleice, que bacana. E aí você chega aqui na Curumá. Isso. Então vamos falar dessa versão 1.0 dessa passagem sua para a gente chegar aqui. Isso. Um dos diferenciais para eu ter conseguido, assim, né, até ter uma ascensão rápida em relação a sair da faculdade já com um trabalho, né, um trabalho bem expressivo de responsabilidade, foi eu ter feito uma pós-graduação antes de terminar a faculdade. Então, meu pai, ele pagou essa pós-graduação para mim, na época eu não tinha como investir, ele pagou, e eu fiz um MBA em Gestão de Pessoas na FGV, né? Eu fui a 3ª turma da FGV de Gestão de Pessoas, era caríssimo, né? Meu pai conseguiu assim, falou, não, eu vou te dar esse presente, já que você passou na pública, eu vou te dar esse presente. E aí, quando eu entrei aqui, eu já tinha essa pós-graduação, então isso me deu uma visibilidade muito generalista, sabe? Do que é um RH, do que é gestão de pessoas, do que é desenvolvimento de líderes. Mas dentro da psicologia, você nunca quis trabalhar, então, com terapia, essas coisas? Não. Todos os meus estágios foram voltados para essa área de organizacional. O desenvolvimento humano dentro desse contexto organizacional. Eu sempre tive experiência na faculdade, né? A gente tinha o TCC ele não era escrito, ele era prático, e aí eu atendi, né, 2 pacientes. Gostei muito também, o resultado muito bacana, muito legal, mas não era a linha que eu queria, né? Para mim, o propósito de desenvolver pessoas, de contratar a pessoa certa, né, é o que eu sempre defini. Apesar de na faculdade, Marcelo, essa área organizacional não é uma área muito valorizada. Infelizmente. Né? Não é uma área muito valorizada. Porque normalmente as pessoas pensam, vou entrar para fazer psicologia, né? O grande foco é o atendimento individual, né? Assim, dentro da minha leitura, né? E quando a gente vai para um processo desse, né, na faculdade, é bem, as pessoas ficam muito focadas nisso e acabam não vindo para essa área organizacional, que tem um espaço super legal aí. Exatamente, mas eu acho que por essa visão, né, de empreendedorismo, empresário, já teve empresa, então meu foco sempre foi direcionado ao organizacional, né? Eu tive atuações em outras áreas, fiz um projeto dentro do hospital também, eu trabalhei na área hospitalar como projeto, paciente renal crônico, mas eu vi que a minha área mesmo era organizacional. E direcionei o MBA, foquei e consegui, né, constituir. Aí cheguei na Curumá, né, a Andréia Gabriel me contratou nessa recepção aqui, ó. Eu lembro, subi essas escadinhas, fiz a entrevista com a Andréia.
Antes de eu chegar em casa, o André me ligou e falou assim, a vaga é sua. Júlio Salazar que fez minha entrevista. Ah, que legal. Aí eu falei assim, nossa, eu não acredito. Meu pai era cliente da marca na época. Já era? Ele falou assim, minha filha, você vai trabalhar na Curumá? Eu falei, vou, do Grupo H Branca, que legal, enfim. E aí implantei todo RH, era só Curumá. Depois a gente começou com a Vitória Diesel, contratamos a Milena lá, acho que você lembra. Claro. Fez um trabalho belíssimo também, muito bacana. E aí fomos crescendo, né? O RH foi crescendo, teve a centralização das administrações, participei de todo esse processo, né, Andréia? Há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás. Andréia, Cláudio, né? Vários gestores daquela época, né? Hoje também aí, nesse legado. E voltar, Marcelo, ver como que a nossa administração e como a nossa empresa cresceu, isso dá um orgulho muito grande, sabe? Quando a André me ligou, né, fazendo a proposta para o meu retorno, uma das coisas que me brilhou os olhos não foi cargo. Eu falei, André, você pode esquecer que não é o cargo que eu estou buscando, mas sim o propósito, o que eu posso construir dentro do RH, essa visão, né, de futuro, e uma empresa inovadora que dá autonomia para a gente trabalhar e acredita no RH. Então, esses foram os fatores determinantes para eu poder vir. Me deu sorte. Que bom, que legal, que bom. E aqui, Gleice, vamos trazer um pouquinho mais para cá. Fala um pouquinho do RH para a gente. O que é o nosso departamento de recursos humanos? A gente tem muita confusão, as pessoas confundem o departamento pessoal, que cuida da parte um pouco mais de processos, né? E o Departamento de Recursos Humanos. Dá uma fala rapidinho para a gente, o que é um, o que é o outro, assim, e o que é o seu RH, né? Quantas pessoas estão contigo, alguns projetos que a gente está tocando aí. RH e departamento pessoal realmente tem uma confusão, porque tem uma conexão das áreas, né? Próximos, quando a gente fala de pessoas. Departamento pessoal é processamento de tudo que vai referenciar pagamento, benefício, parte legal, né? A parte legal do processo. Tem o atendimento ao usuário também, porque ele tem dúvida em relação a essas partes, e o departamento pessoal atende. O RH, ele fala de uma jornada do colaborador, né? Essa jornada de sucesso, desde a atração dele no mercado de trabalho até o processo de desligamento, né? E esse desligamento, ele pode ser, saiu de uma atividade, foi promovido para outra, ou um desligamento por qualquer motivo. Então, a gente faz a atração do profissional, recrutamento e seleção, pessoa certa no lugar certo, de acordo com o DNA daquela área também, o DNA da empresa. Depois esse profissional entra, a gente acompanha o processo dele em relação a esse desenvolvimento, né? Então passa pelo período de experiência, o RH dando esse apoio e suporte, o guardião do clima. Então a gente acha às vezes assim que o RH ele tem que estar junto com o gestor nesse processo. São tantas demandas que a gente recebe, Marcelo, em relação a clima organizacional, que falar aqui é até difícil, né? Mas todos os dias, sem exceção, a gente tem, se pegar todas as empresas, um atendimento ao colaborador, que fala dessa questão de clima, e ao gestor, né? Então a gente cuida desse clima organizacional para ter uma gestão de pessoas mais leve, mais humanizada, um gestor mais próximo, né? E que gere resultado, porque esse é o grande objetivo, é a gente dar toda essa estrutura de suporte para que gere resultado. Aí nós temos programas do Star Class, que fala de acordo de metas, avaliação de desempenho, então o RH também apoia o gestor nessa construção, né? Os treinamentos, capacitações, né? Nós estamos com muito foco agora em liderança de uma forma efetiva, e o processo, né, depois de promoção, avaliar um potencial dentro da empresa, identificar esse potencial para que quando tiver uma oportunidade, ele já esteja ali, né, para assumir esses desafios, e o processo de desligamento, que também precisa ser humanizado, né? Então o processo de desligamento ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser humanizado, independente se for da vontade do funcionário ou se for da vontade da empresa, mas a gente tem essa responsabilidade, né, quanto empresa. E tem também uma atuação muito nas pontas, né, com os business partners que a gente tem
nas revendas aí, como é que é a atuação dessas pessoas lá? Em 2021, a gente iniciou esse novo núcleo no RH, que é o Desenvolvimento Humano Organizacional, que contempla a atuação das business partners junto com esses gestores. Então, a gente está com um processo muito consolidado lá no Sul, em Minas, né, no Espírito Santo. Estamos consolidando esse processo, mas estamos vendo assim, já resultados bem expressivos, né? Do gestor acionar esse RH parceiro para apoiar nessas frentes, desenvolvimento do colaborador, de clima organizacional, de promoções e contratações. Então, quando a gente vê essa efetividade, né, a gente vê isso tendo resultado, muito legal, né? As muito próprias legal. BPs, elas sentem, né, essa evolução em relação ao trabalho que foi projetado, né? Saiu do papel. Então, verdade. É muito bacana. Eu lembro quando a gente construiu isso, foi muito legal. Você apresentou para todos os diretores e tal, muita discussão, né? E assim, e o pessoal abraçou. E é isso, porque não dá para a gente acreditar que a gente aqui vai conseguir atingir todos os pontos, né? Eu gosto de falar muito lá de Xanxerê, né, daquelas regiões que ficam um pouco mais longe aqui, da onde que fica o nosso escritório. E a gente tem tudo isso que você falou, né? Essa percepção do clima organizacional, sabe? Um desenvolvimento de algum profissional. Então, como é que a gente vai fazer para tão longe, né? Dessa forma, né? Com esse papel dessa business partner que a gente tem em cada ponto desse, para poder estar conectando, né, aquela ponta lá até aqui, para a gente poder estar trazendo essas informações e construindo, trazendo informações, trazendo clima, trazendo alguma oportunidade que a gente tem de desenvolver aquela pessoa, né? Porque eu falo e repito muito isso, né? A gente quer muito desenvolver, quer muito crescer, mas só tem um caminho, através das pessoas. As pessoas crescendo, a empresa cresce. Eu não creio que a empresa vai crescer sem as pessoas se desenvolverem. E essas pessoas que estão a fim de crescer, que estão aproveitando essa oportunidade, e têm vindo junto, né? Então é esse grande convite que tem nessa preparação que a gente tem. Você falou da empresa inovadora, que dá oportunidade, que dá isso, por conta disso, para trazer as pessoas a crescerem também. Né? Sim, e as BPs, quando elas fazem essas visitas, né, a gente tem visitas aí programadas ao longo das regionais que nós atuamos, né? A Bia lá do Sul acabou de vir lá de Xanxerê, Concórdia, e é justamente isso, Marcelo, você descreveu assim com muita propriedade, né? É pegar um reflexo desse clima, dessa cultura, e a gente verificar quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos fortalecidos, né, para apoiar nessa gestão de pessoas, a atingir os resultados, a ser mais leve, ser mais humanizado, e as pessoas gostarem de trabalhar aqui, né? Tivemos agora aí a certificação, né? Pois é, fala um pouquinho dessa certificação. Que legal. A certificação que deixa a gente com um friozinho na barriga, até porque eles que escolhem as pessoas. Mas fala dessa certificação, porque primeiro que começa com o nome em inglês, né? É Great Place to Work, né? Que é um bom lugar para se trabalhar. Fala um pouquinho disso para a gente entender rapidinho. Foi um grande sonho, né? Que eu lembro que foi muito compartilhado por você. E aí nós viemos em Bente, né? Em poder conhecer como que seria esse processo aqui na empresa, né? Como que ia ser um dos melhores lugares para se trabalhar. A diretoria apostou, o Rigo, você, André, os diretores comerciais. E aí a gente começou esse trabalho de namoro, né? Eu falo que é um namoro junto a essa consultoria, onde a gente precisava, né, pegar a percepção dos funcionários através da resposta de um formulário para identificar como que está a satisfação deles sobre vários quesitos que eles colocam. Camaradagem, liderança, né? E por aí vai. E eles que escolhem quem são as pessoas que vão responder. Então, daí já fala nossa imparcialidade, né, em relação a esse resultado. Quando eles mandaram uma lista de 1.000 pessoas, no público nós temos 2.392, referente a setembro, foi desafiador, né? E aí a gente não pode... Quer dizer, é eles que indicam quem vai responder, inclusive. Eles que indicam, né? As 1.000 pessoas. E aí a gente não pode ter nenhuma campanha para poder motivar ou até mesmo, né, coagir, que não é o nosso perfil mas eles colocam, deixam isso bem claro. Então, receber esse resultado, né? Muito legal. Uma nota de 86...
o corte deles é 70. 1.000 funcionários, que foi o público, eles tinham um corte de 331. Em 2 dias, o mínimo. Em 2 dias a gente atingiu esse 331 e tivemos 620 respostas. Então isso tudo, né, enche de orgulho e mostra. E Marcelo, quando a gente divulgou ontem esse resultado de forma geral, os gestores já sabiam, você já sabia, os funcionários respondem em cima. Ah, que legal. É muito orgulho. Eles respondem, eu já sabia que esse resultado ia acontecer, né? A gente só está oficializando. Então é muito bacana ter essa interação. Tivemos os embaixadores de cada empresa, lá na Savana, por exemplo, foi um mecânico bem antigo. Jura? Né? E aí ele vibrou, né? Ele vibrou, ele ajudou as pessoas, incentivou, né? Inspirou as pessoas a responderem também. A Deusita aqui, eu vi semana passada aqui na Curumá, ela estava ali no caixa respondendo a pesquisa. Eu estou respondendo a pesquisa. Então, ela foi uma das indicadas. Foi uma das indicadas. Você vê como que as pessoas, elas ficam também parceiras e se sentem importantes e tá contribuindo para atingir esse resultado. Então é só felicidade, né? Brilho no olho, é falar bem assim, realmente eu estou nos melhores lugares para se trabalhar. É muito legal, assim, e enche de orgulho, né, Gleice? Enche de orgulho. Tá, e assim, a gente falou um pouquinho do propósito do RH, né, dessa questão toda, de cuidar esse clima organizacional como um todo, né? Toda essa questão psicológica que tem esse inconsciente coletivo dentro de uma empresa. Então, como é que você controla isso? Como é que você organiza isso? Né? Esse trabalho sendo muito bem feito aí. Parabéns, muito legal, Gleice, que bom. Agora, Gleice, assim, me conta um pouquinho, para onde que você acha que vai o RH aí daqui uns 5, 10 anos, assim? Hoje a gente vive numa sociedade assim, que está muito bombardeada de muitas informações, muita rede social, muita pressão social também, de aparência, de forma, né? Hoje que o bullying hoje é uma questão muito comum, de diversas formas, né, que tem, né? A gente acha que é só na escola e tal, mas não. A sociedade de uma forma geral pressiona muita gente e tal. O que você acha para o futuro aí? Como é que você enxerga isso um pouquinho? A saúde mental é algo que está despertando, né? Não só a nível da sociedade, mas os RHs. Tem empresas que estão com projetos de saúde mental voltado ao trabalhador, vendo já esse impacto e essa importância, né? Dizem que é a doença do século e realmente é algo com a pandemia, isso incentivou alguns anos, né? A gente antecipou aí alguns anos em relação a essa temática. Então eu vejo que a saúde mental é algo que daqui a 5, 10 anos, como você fala, é um projeto que a gente precisa se despertar, né, para essa temática. E Marcelo, por mais que pareça, né, clichê e repetitivo, mas o desenvolvimento das lideranças eu vejo que é algo que nunca vai cessar, né? Eles são a mola mesmo propulsora, né, o que vai impulsionar os resultados e as pessoas, né? Esse lugar para se trabalhar muito bem é tudo direcionado pelo gestor. Então, esse cuidado com os nossos líderes, né, com os nossos gestores em relação ao preparo, ao desenvolvimento, isso eu vejo que nunca vai se cessar, né? Trabalha muito, né, a jornada do colaborador, então é algo, jornada do cliente, né? Então jornada do colaborador é algo também que a gente precisa dar voz para esse colaborador dizer assim, quais são os pontos, né? Que a gente tem que melhorar nesse clima, quais são os pontos que a gente tem que melhorar em relação à empresa de uma forma efetiva, no processo de trabalho, naquele setor. Então essa jornada do colaborador trazendo uma experiência mesmo, né? No sentido dele ficar aqui e a gente conseguir retê-lo, é algo também que a gente pensa, e eu penso, né, para esse RH daqui a 5 a 10 anos. Eu acredito muito nisso também, Gleice. Você tocou em pontos importantes aí, né, de olhar o colaborador com o mesmo foco que a gente tem na jornada do cliente. Isso eu acho muito legal, uma sacada muito boa. E quando a gente fala de reter, a gente não fala de ter a pessoa aqui dentro, né? A gente fala da pessoa estar conosco na construção desse legado de corpo, coração e alma, né? Inteiro. Né? Porque não adianta a pessoa estar de corpo presente aqui e não estar com o coração aqui. Né? Porque o nosso trabalho é muito danado, ele suga muito da gente, como todo trabalho, né? A pessoa tem que estar inteira naquilo. Então, se a pessoa está aqui passando o tempo, é uma pena porque ela deixa de aproveitar
a vida dela, aqueles 24 horas que ela tem para viver, só tem aquilo, vai perder. Né? Então, é procurar perceber essas oportunidades que tem para viver a vida, né, Gleice? Mas que bom, Gleice, assim, tá contigo, assim, papo super, assim, alimentador de almas, né, de cabeça. Muito obrigado, né, por esse bate-papo. É uma pena a gente ter essa pressão do tempo, nossa conversa aqui tem muito o que falar. Adorei conhecer um pouco da sua história aí, do seu Euclides aí, toda essa jornada dele aí, né, do Samuel Douglas aí, mas assim, bem legal, assim, te agradeço muito, né, essa dedicação, esse corpo e alma que você fica com a gente aqui, de fato, tem contribuído muito para a nossa melhoria no dia a dia aí, superar esses resultados que a gente tem feito aí, bem, com bastante dedicação, né, acho que o time é muito dedicado, né? Você tem um papel bem importante nisso. Mas, assim, deixar suas considerações finais aí pra gente. Eu tenho que agradecer, Marcelo, né? A você, ao Rigel, a Andréia. A Andréia, ela é uma grande inspiradora, né? Assim como vocês, e ter ela como diretora, né? É algo que realmente motiva a gente, ela apoia, ela incentiva. Aos diretores comerciais, porque essa sacada do comitê de RH que você teve, né, foi algo assim que está levando o nosso RH para outros patamares, essa visibilidade, né, em priorizar os projetos. Então todos estão envolvidos, né, e eu falo, quando a gente tem uma empresa que a alta direção, ela apoia o RH, não tem como dar errado, né? Porque a gente deslancha mesmo de acordo com as necessidades do negócio. E eu vejo que é assim que está caminhando, né? A minha equipe, né? Então a equipe, ela é assim fantástica, né? Sem eles, a gente não consegue nada. Então a equipe é muito parceira. Olha o tanto de projeto esse ano que a gente colocou em prática, programa trainee, mapa de carreira, BI de vagas. Estamos com BI de turnover, que foi até uma necessidade levantada por você. Todos esses projetos eles só são possíveis porque a gente tem pessoas que sonham o mesmo sonho que a gente. Tem brilho no olho em relação a cada conquista. Os selos GPTW, eles falaram, né? Eu vou colocar esse selo até na testa, porque é um orgulho danado. E é exatamente isso, né? Poder ter essa energia dentro do time faz com que a gente, né, realmente alavanque e voe, né? Sozinho você vai longe, agora junto você voa, e é exatamente esse propósito. E aí, para finalizar, eu deixo aqui 3 palavras que eu utilizo na minha vida, né? Eu acho que ficou perceptível aqui no nosso bate-papo. A primeira é fé. Então a gente não pode perder a fé, a gente tem que acreditar, né? Estar sempre ali. Tem algo superior, né, que é Deus, para mim, no meu ponto de vista, que nos guia, né, que tem os projetos para a nossa vida. A segunda é paciência, ainda mais quem trabalha com RH, né? Então a gente tem que ter paciência, é uma construção, desenvolver pessoas, trabalhar com pessoas. Não é igual você vender algo, né? Você precisa ali do momento do outro, entender se está passando algo na vida da pessoa. Então, é uma construção. Então, essa paciência, eu vejo que ela também precisa ser guiada, até para você ter o controle das emoções, né? Para você ter um equilíbrio emocional, saber lidar com as expectativas. É a espera, né? A paciência, para mim, é a espera. Não adianta você ter só o objetivo, a caminhada também faz parte. E, por último, a persistência. Né? A persistência, para mim, eu acho que a minha vida mostra isso. É cair e levantar, é superar os desafios, né? Mas com persistência e determinação, você alcança aquilo que você quer, você alcança o seu propósito. E aí eu deixo aqui um versículo bíblico, né? Eu tenho essa fé muito presente na minha vida. Confie o Senhor as suas obras, que os seus planos eles serão bem-sucedidos. É o Provérbio 16, né? 3. E a minha vida é guiada por isso, né? Deus na frente, os meus propósitos e a determinação para cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima e vamos embora. Por vossas obras te conhecerei, né? Fica registrado, é a construção do legado, né? Sim. Que trajetória é essa que você passou? Que rastro é esse de vida que você vai deixar aqui, né? Nessa nossa jornada aqui. Mas, nossa, super dicas, super legal, Gleice. Muito obrigado pelas dicas, obrigado pelo tempo. Abrir esse espaço aí no seu dia a dia lá, que é super concorrido, eu sei. Tá? E assim, só tenho a agradecer mesmo, tá? Eu que agradeço, Marcelo. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais um podcast desta semana, hoje com Gleiciane,
nossa gestora de RH, se dando super dicas pra gente aí, compartilhando conosco a história dela, super motivadora aí. Valeu, Gleice. Obrigada, Marcelo. Até mais, gente. Semana que vem tem mais aí. Fiquem conosco aí. Um abraço, obrigado, Tchau, um abraço. Tchau, tchau.